mais uma vez convosco aqui de Aracaju, a capital do estado de Sergipe, pastor Valdo Santorinho, dentro do quadro Destaque, destacando algo de importante para o nosso dia a dia, é a nossa pequena parcela de contribuição para o nosso melhor viver e conviver em sociedade, uns com os outros. E hoje eu quero trazer um assunto que de veras é um assunto antiguíssimo. É um assunto que, por ser antigo, nós sempre, por não vigiarmos, não intencionalmente, não porque queremos, mas pelo descumprimento da palavra de Deus, que diz que vigiar e orar. Às vezes nós oramos muito, mas não vigiamos. E quando nós não vigiamos, caímos em determinados laços e caímos em contendas, dissensões, amarguras, mal-estar e etc., que por aí vai. Então eu quero falar com você sobre intromissão ou intrometer-se. O que é intrometer-se? Intromissão é aquela pessoa que nós conhecemos muito, em termos que diz que é a pessoa que vai bisbilhotar, quer saber da vida do outro, o que é que o outro come, o que é que deixa de comer, o que é que veste, o que é que não veste, o que deixa de fazer, o que não faz, não fez direito, não cuida da sua própria vida, em outras palavras, e se interfere, quer saber da vida dos outros e às vezes não vigia e quer dar opinião, quer dar palpite, e aí vai criar contenda, dissensão e mal-estar. É aquela história, você não entre na casa de alguém, ou na sala de alguém, ou no quarto de alguém, sem primeiro bater na porta. Posso entrar? Isso faz parte da ética, primeiro, e da educação. Esse problema de intrometer-se já é velho. Na igreja de Tessalonicenses, Paulo já teve esse problema sério. Lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 10 a 12, capítulo 3, 10 a 12, Paulo diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio pão. Pessoas que preguiçosas, que não queriam trabalhar, Paulo exorta com autoridade, dizendo que essas pessoas trabalhem para comer o seu pão de cada dia, dignamente do seu suor. Mas o pior disso é que essas pessoas se intrometiam na vida dos outros, se intrometiam querendo bisbilhotar, querendo saber algo, querendo interferir na vida de A, de B, de C. Esse caso aí era um caso que não era por falta de vigilância, era realmente um erro gravíssimo. Você não trabalhar e viver de casa em casa, de irmão, querendo saber da vida do irmão, da vida da irmã, da vida daquele, trazer informação da vida do outro. Isso não cabe ao cristão, aquele que é nova criatura. E Pedro também teve esse trabalho, esse problema, lá em 1 Pedro 4,15, que ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, que se intromete em negócios de outro. Vai procurar saber da vida dos outros, se intrometer, dar opinião onde não foi chamado, não é? Dar seu palpite onde não foi chamado, um assunto que não lhe interessa, um assunto que você não foi convidado a participar. Quantas vezes 2 pessoas, 3 ou 4, um grupo de pessoas estão a conversar, um assunto às vezes restrito àquele grupo, um assunto que faz sentido naquele grupo, é um assunto que aquele grupo se interessa e quer saber, está afinado com aquele assunto, tem conhecimento daquele assunto e quer se aprofundar naquele assunto, seja qual for o assunto, na vida espiritual, material, e aí de repente chega uma pessoa e vai sem pedir licença
vai logo entrando naquela roda de amigos, de pessoas conhecidas e começam a querer a ouvir o que não deve, não foi convidado para ouvir, não foi convidado para estar naquele bate-papo, naquela conferência, e a pessoa começa a ouvir, daqui a pouco quer se intrometer, quer dar opinião, aí é chamado a atenção e vai ficar com raiva, porque se intrometeu em negócios alheios, onde não foi chamado, onde não foi convidado. Já era problema isso lá na igreja que Paulo sofreu em Tessalonicenses, já era problema que Pedro enfrentou e hoje o permanece. As pessoas nunca aprendem com aquilo que vem acontecendo no dia a dia, no cotidiano. A pessoa perde sua paz. Se você vai, alguém que pede sua opinião, você dê. Se pedir a sua opinião, dê. Agora, com conhecimento de causa, do assunto que você tenha conhecimento, não porque ouviu dizer, ouviu falar, me contaram, fulano disse. Fale o assunto, dê sua opinião dentro daquilo que a pessoa lhe pediu, com vigilância, sabendo colocar as palavras para você não ser inconveniente. Já falei com isso aqui, não ser uma pessoa abusada, uma pessoa que não sabe se portar, não sabe se conduzir. Então, cada um cuida da sua vida, deve ser dessa maneira. Não querendo dizer que a gente não ajude uns aos outros. A Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, ter amor, ajudar, compartilhar, mas não se intrometer porque fez isso, porque aconteceu, porque a sua casa está assim, porque a sua firma está assim, porque você está assim. E às vezes falta de ética. Quantas pessoas não têm, são indelicadas, fulano, como você está magro, como você está abatido, como você está triste. Não deve fazer dessa maneira, isso deprime mais a pessoa, coloca mais o emocional da pessoa para baixo, a pessoa fica depressiva, fica triste. Deve ser palavras que possa elogiar, que possa levantar a alegria dessa pessoa, o ânimo, o sentimento de querer viver mais, de progredir. E às vezes a pessoa se intromete naquilo que não deve, entra naquilo que não deve, para onde não foi chamado. E essa questão causa uma certa mal-estar entre pessoas, porque uma coisa interessante, pessoas que agem dessa forma, se intrometendo, como estes aqui, que Paulo chama a atenção e Pedro aconselha, essas pessoas parece que tem a mente vazia, ficavam procurando aqui e ali, acolá um assunto na esquina, em qualquer lugar, um assunto, uma conversa, uma fofoca, às vezes até no seio da própria igreja, para dar opinião no que não deve, para falar mal de A, de B, porque da mesma maneira que essa pessoa se intromete na sua, na minha vida, para saber da sua e da minha vida, da mesma forma ela se intromete na vida de outro para trazer informações sua, para passar de A para B, de C, e vai criando aquela celeuma. Isso é cristão, pessoas de mente vazia, que não tem o devido temor do Senhor no seu coração. Isso é triste, isso é deprimente. Nós vivemos hoje num mundo que nós devemos vigiar e orar e procurar falar aquilo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, aquilo que edifique, né? Então não a gente está se dando o nosso palpite no que não deve, entrando no assunto, no campo que não deve entrar. Você está procurando luta, problemas para você, para a sua família. Você pode aí rachar uma amizade velha, arranhar uma amizade velha, um amigo, um parente, criar um mal-estar entre pessoas. Tenha cuidado, porque é um assunto de veras que a gente fica procurando como falar para não chocar as pessoas. Mas tem acontecido desde lá, das igrejas apostólicas, essas coisas já vinham acontecendo dentro da própria igreja.
E hoje ainda acontece, lamentavelmente, infelizmente. Mas o que essa palavra que eu estou trazendo aqui com todo o amor no meu coração, como pastor, como seu amigo, não seu pastor que eu não sou, mas como seu amigo, seu irmão em Cristo, é para lhe ajudar, a mim também, a começar de mim, ajudar a gente a ter uma certa vigilância, né? Ter uma certa vigilância em determinadas coisas, numa conversação com outra, que é natural, o diálogo, a interação entre pessoas, isso é bom, isso é salutar, isso é saudável, mas não que venhamos a entrar em detalhes da vida de A ou de B. Intromissão, intrometer-se, não deve acontecer. É o assunto de hoje, a nossa pequena contribuição. Me desculpe se fui assim certo, contundente, mas serve para mim, serve para você, porque é a Bíblia Sagrada. É Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. É Pedro escrevendo lá no livro de 1 Pedro 4,15. É Bíblia. Aqui a nossa base é Bíblia. Trago os comentários, mas aqui é Bíblia. Bíblia para nosso alimento espiritual. Então que Deus nos abençoe e nos ajude. E até um próximo destaque.